Olá, turma, tudo bem com vocês? Pro Renata, passando agora para a gente ver um pouquinho o conteúdo de matemática, tá bom? Então vamos lá, se vocês abrirem aí comigo a página 34 do nosso livro, vocês vão ver que o título desse conteúdo é Desenhando em Malhas. Então eu vou ler para vocês os 2 primeiros exercícios com as figuras, tá? E aí a gente conversa um pouquinho, eu explico para vocês um pouquinho como será feito. Então ele fala assim: desenhando podemos nos divertir, mas também podemos aprender matemática. Use régua e mãos à obra. Nas malhas abaixo, exercício 1. Nas malhas abaixo, imagine que o eixo azul é um espelho. Então imagine da forma que ele está falando, como se o risquinho azul fosse um espelho. Desenhe a imagem do gato no espelho. A imagem no espelho é igualzinha à imagem original, mas a posição muda. Para ajudar você, já começamos o desenho do gato. Então é como se o gato estivesse de frente para um espelho. Quando a gente fica de frente para o espelho, a gente retrata também a nossa imagem, só que os lados ficam diferentes, certo? Da mesma forma que a gente viu as posições em ciências sobre os lados, né? Norte, sul, leste, oeste. Então eu expliquei para vocês que quando a gente vira de frente, a gente tem uma posição. Quando a gente vira de costas, a gente tem outra posição. Então, quando a gente está de frente para o espelho, o que troca é apenas a posição, tá? Não muda nada, só muda a posição. Então, eu quero que vocês completem aí no livro o gato da forma como ele é. Então, ele é igualzinho, tá bom? Ele tem a mesma imagem, tá? Já no exercício 2, ele fala assim: agora é diferente. Em vez de fazer uma figura igual, vamos deformar a figura original. Passe o desenho do castelo para a malha de linhas curvas. Agora é um pouquinho diferente, porque o desenho está curvado. Então, no primeiro desenho do castelo, nós temos o castelo igual à imagem do exercício 1, do gato. A imagem está reta. Já na segunda imagem, vocês vão passar ela um pouquinho curva. Então, vai acompanhar, de acordo com as linhas, vai fazer o castelo. Tá bom? O que eu quero explicar para vocês? As figuras iguais, totalmente iguais, a gente chama de simétrico, de simetria. Por quê? Porque ela reflete a mesma imagem do espelho, ela é exatamente igual, tá? Ou a gente pode chamar de simetria, tá? Que é igual ao original, ou a gente pode chamar também de congruente. Essa palavra congruente aí é um pouquinho difícil, mas ela indica medidas iguais, tá? Ou seja, no dia a dia, em vez de chamar de figuras congruentes, a gente chama de figuras iguais, que o nome, o sentido do nome é a mesma coisa, tá bom? Então, no exercício 3, já na página 35, ele fala assim, vou ler o título do exercício. Você vai desenhar uma imagem com a mesma forma da imagem original, mas com um tamanho diferente. Sua figura será uma ampliação da original, de maneira que todos os comprimentos da cobra original sejam multiplicados por 2. Então, se eu tenho na primeira figura, representando a cobra, um quadradinho em cada medida da cobra, para eu aumentar essa cobra, ele pede que sejam multiplicados por 2. Se no primeiro exemplo eu tenho um quadradinho, no segundo exemplo eu preciso aumentar 2 quadradinhos. Então, todo o corpinho que eu vou aumentar desse desenho da cobra, eu aumento 2 quadradinhos. E assim eu aumentei, eu fiz uma ampliação de todo esse desenho. Tudo bem? Lembrando que eu coloquei para vocês, mandei para vocês uma atividade, mandei um vídeo explicativo, né? Deem uma olhadinha sobre simetria.
né? Coloquei também para vocês uma atividade como essa que tem no livro, vocês podem fazer a do livro também, do gatinho, do castelo, da cobra, tá? Caso tenha dúvida, vocês me mandem as dúvidas no plantão. Já no exercício 4, ele coloca algumas perguntas. Então, na letra A, de acordo com os desenhos que vocês já fizeram na página 34, tá bom? Então, o que é a letra A? Duas figuras que tenham exatamente o mesmo tamanho são chamadas de congruentes. Expliquei para vocês agora há pouco. Em que atividade você desenhou figuras congruentes? Então, congruentes são figuras exatamente iguais. Que figura que você desenhou exatamente igual? Como se a gente estivesse olhando para um espelho. A figura 1 ou a figura 2? Na letra B, uma imagem e seu reflexo no espelho são figuras simétricas. Em que atividade você desenhou figuras simétricas? Também expliquei para vocês aí. É o tamanho igual ao original, tá bom? E na letra C, em que atividade a figura original e a que você desenhou tem a mesma forma? Então, o formato é o mesmo, mas não são congruentes, ou seja, o formato, o desenho é o mesmo, mas elas não são congruentes, elas não são exatamente iguais. Qual é a figura do número 1, do gato, ou a figura número 2? E o exercício 5, ele fala assim, de acordo com a figura que tem aí do lado. A figura B é uma ampliação da figura A, que é o que vocês fizeram no exercício 3 da cobra. Então, ele pergunta assim, da figura A para a figura B, as medidas dos lados foram multiplicadas por qual número? É só contar a quantidade de quadrinhos que aumentou. Então, na letra A, eu tenho um número de quadradinhos. Já na letra B, eu tenho outro número de quadradinhos. Quantos números a mais eu tenho? Então, é igual ao exercício 3. No exercício 3, vocês multiplicaram a cobra por 2. Agora, no exercício 5, na questão A, eu quero saber em quantas vezes foi multiplicado o quadrado A para o quadrado B. É só ver a quantidade de quadrinhos que está da figura A para a figura B. Na letra B, o perímetro de B é quantas vezes maior que o de A? Então, na letra A, eu tenho um perímetro. Quantos quadradinhos eu tenho na letra B? É a resposta do perímetro. Quantos quadradinhos eu aumentei? E na letra C, o número de quadradinhos no interior, então, no centro da figura, B, é quantas vezes o número deles no interior de A. Então, dentro do quadradinho A, eu tenho 3 quadradinhos, certo? Quantos quadradinhos eu tenho no quadradinho B? Então, eu quero saber quantas vezes é maior. Se no A eu tenho 3, no B eu tenho quantas vezes a mais. Tudo bem? Não é difícil, tá bom? Tem que se concentrar, fazer direitinho com calma, não precisa ter pressa, tá bom? Se concentre, faça bonitinho as atividades que eu mandei, assistam os vídeos, tá bom? Respondam as questões do livro, se conseguirem. Qualquer coisa, eu espero vocês no plantão de dúvida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.